estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, sempre uma alegria estar aqui com você para estudarmos o Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 64 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O capítulo de hoje é o capítulo 17 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 4 que a gente trata deste capítulo, em que Kardec analisa a formação dos médiuns, ou como a gente costuma dizer, o desenvolvimento da mediunidade. Nós teremos ainda dois temas nesse capítulo, que é a mudança da caligrafia e a perda e a suspensão da mediunidade. Nós estamos à altura do item 204, desenvolvendo esse tema ainda sobre a formação do médium. No item 204, Allan Kardec faz uma observação no seguinte sentido: uma das coisas mais importantes a ser observada no desenvolvimento da mediunidade seria o modo da evocação, a calma e o recolhimento. Ou seja, no programa passado, nós falamos sobre algumas formas de se rogar a presença dos espíritos, ou como Kardec utilizava a expressão evocar a presença dos espíritos. E ele mostra uma singela prece a fim de atrair a presença dos benfeitores espirituais. Nós usamos a palavra evocação, mas Kardec desenvolve essa temática. Nós teremos um estudo específico sobre o assunto, em que ele diz que toda prece é uma evocação. Essa é uma definição de Kardec. Então, quando nós fazemos uma prece, nós estamos evocando, sim, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, o nosso anjo de guarda, os espíritos protetores, os mentores. E ele chega a explicar que nem sempre aquele espírito ao qual você se dirige tem condições de vir. Mas se é um benfeitor espiritual e você faz uma prece a ele, e ele não pode comparecer de imediato, um outro espírito de mesma hierarquia, ou até a pedido dele, comparece para atender aquela súplica. Os espíritos dizem que não existe prece sem resposta. Não existe um pedido sem que haja uma resposta. Mesmo que a resposta seja o silêncio, porque é isso, não é, que às vezes a gente precisa. Então, mais importante, diz Kardec, do que o modo de evocar, ou seja, das palavras, do jeito de falar, porque ele coloca que não existe uma fórmula, é falar com sentimento, com sinceridade, são a calma e o recolhimento juntos ao desejo ardente e à firme vontade de se conseguir o intuito, ou seja, a manifestação de um espírito, que o médium entra em transe. Então, para que o transe mediúnico aconteça com segurança, é necessária a calma do próprio médium, das pessoas que estão em torno do médium, ou seja, não tem nenhuma ansiedade para a manifestação dos espíritos. Recolhimento. Ou seja,
evitar-se a busca de manifestações mediúnicas em público. Muitas pessoas perguntam por que a reunião mediúnica é privativa. Essa é a própria orientação de Allan Kardec. Porque quando a pessoa está mais isolada, ou seja, sem o tumulto da presença de outras pessoas que não estão envolvidas na atividade, a presença delas, o pensamento delas interfere muito, a própria curiosidade. É interessante que nem sempre o silêncio exterior à sala é necessário para que o transe aconteça. Nas grandes cidades, ou nas cidades, né, de certo porte, é muito difícil você ter um lugar em que não haja nenhum barulho de automóvel, de pessoas passando, enfim, essa movimentação de rua, principalmente se a janela do centro fique para o exterior. Então, você vai ter ruídos. Isso não deve atrapalhar a concentração do médium. O médium, na verdade, com o tempo, ele vai aprendendo a vencer essas interferências exteriores, focando a sua atenção naquilo que ele está fazendo. Então, quando Kardec fala aqui de calma e recolhimento, esse isolamento mais relacionado a público, a pessoas. Isso fica muito claro quando ele vai estudar a reunião mediúnica, lá nos últimos capítulos de O Livro dos Médiuns, quando ele fala da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que realmente um grupo menor se reunia com os mesmos propósitos, com o mesmo conhecimento, com a harmonia psíquica necessária para que o fenômeno aconteça. Alguns médios se sentem muito incomodados com barulhos, mas isso deve ser superado na medida em que ele se concentra e ele acaba ficando envolvido no próprio transe mediúnico, ele vai verificar que esses ruídos interferem muito pouco. Então, com a experiência, o médium consegue sim superar essa questão dos barulhos que vêm de fora do centro espírita. Agora, o ruído psíquico das pessoas presentes é muito complexo de ser superado. A gente via, por exemplo, Chico Xavier psicografando em público. Aquela atividade é extremamente complexa para o médium. Porque, segundo os espíritos explicam, e no livro Nos Domínios da Mediunidade explica bem esse tipo de fenômeno, os mentores do médium, o médium que tem compromisso com esse tipo de tarefa, eles criam uma proteção fluídica para o médium, como que um anteparo, para que os pensamentos dos encarnados não atinjam o médium. Que tipo de atividade eu estou me referindo? O Chico é um médium missionário. Nessa condição, ele passou por certas situações necessárias à comprovação da mediunidade, do fenômeno. Então, ele psicografava cartas de familiares desencarnados em público, mensagens de familiares desencarnados em público. Se ele fizesse essa atividade isolado, as pessoas diriam que havia uma fraude. As pessoas chegavam muitas a dizer que havia fraude mesmo ele psicografando em público, e faziam testes para verificar, não é? Então, Chico tinha assim, uma faculdade mediúnica muito ostensiva, que ele chegava perto de uma pessoa sem nunca ter visto a pessoa, e ele falava o nome da pessoa. A pessoa fazia uma pergunta para Chico, Chico falava, dava uma resposta relativa a certos conhecimentos que só a pessoa tinha em particular ou outros particulares. Ou seja, os espíritos falavam isso para Chico Xavier e ele captava com muita facilidade pela excepcionalidade das suas
possibilidades psíquicas. Mas todo esse fenômeno em torno do Chico tinha um propósito. Um propósito muito maior do que simplesmente demonstrar as suas habilidades mediúnicas. Qual era o grande propósito? A obra psicografada em livros que ele deixou. Porque na medida em que ele demonstrava a autenticidade da sua faculdade mediúnica por essas revelações inusitadas, anotando nomes, datas de pessoas, descrevendo fatos que às vezes a pessoa só ela sabia, ou que às vezes nem ela sabia, mas ela ia confirmar depois, isso dava credibilidade, aliada à grande moralidade de Chico e o seu conhecimento, a sua humildade, o seu desinteresse com a mediunidade, o seu desinteresse com a venda dos livros, até mesmo a ausência do casamento para que ele tivesse uma dedicação integral à atividade mediúnica. Obviamente, não que o casamento atrapalhe qualquer atividade de médium, mas era o Chico, a missão dele. Então, todo esse fenômeno em torno dele foi para dar credibilidade ao livro. Então, aliada à moralidade do Chico, a sua humildade, o seu desinteresse, valores que a sociedade respeita, como a caridade, o amor, a castidade, que Chico abraçou, deu a ele uma autoridade moral que gerou com isso uma grande confiabilidade nos livros psicografados que ele recebeu. Porque se não fosse isso, muitos diriam que ali na obra de André Luiz, de Emmanuel, naqueles romances, não é? Humberto de Campos, aquilo ali seria um realismo fantástico, ou seja, seriam histórias inventadas. As poesias, já à época do Chico, muitos diziam que era um pastiche. O que é o pastiche? Uma pessoa que lesse muito um certo autor conseguiria, e consegue, se ele treinar, escrever ou falar como aquele autor. Isso até é uma habilidade que algumas pessoas desenvolvem, o pastiche. O Chico foi acusado de fazer pastiche, ou seja, que ele estudava aqueles autores e aí ele conseguia escrever ou psicografar como aqueles autores. Na verdade, isso acabou com o tempo sendo desmistificado, porque ele comprovou a autenticidade da sua faculdade mediúnica. Até porque seria impossível para um rapaz no interior de Minas Gerais, a época em que ele lançou Parnaso de Além Túmulo, ele teria que ler o estilo e assimilar o estilo de dezenas de espíritos que se manifestam e está registrado no livro Parnaso de Além Túmulo. Ali há uma diversidade de estilos poéticos impressionante. Segundo alguns pesquisadores, uma pessoa para fazer um bom pastiche, porque, como eu disse, isso é uma habilidade até artística, teria que estudar no mínimo 6 meses só aquele autor. Ali no Parnaso de Além Túmulo, manifestaram, ou tem um registro de mensagens, de poemas de dezenas de autores dos mais diversificados estilos. O Chico teria que ter estudado por anos a fio antes de se lançar a obra. E ele a publicou com 20 e poucos anos de idade. Então, a autenticidade mediúnica
aliada à moralidade de Chico, deu credibilidade à obra. Até hoje, a gente ainda ouve pessoas dizendo que a obra de André Luiz é fantasiosa, que a obra de Emmanuel é uma mera pesquisa literária, o que realmente soa muito estranho, porque realmente, vindo de pessoas que não conhecem a doutrina espírita, isso até é aceitável. Mas quando se estuda a mediunidade, você vê ali uma autenticidade e uma concordância muito grande do pensamento desses autores com a obra de Allan Kardec. Exatamente por causa da forma em que esses livros foram concebidos. Então, toda aquela capacidade mediúnica exibida por Chico, e que deslumbrava as pessoas, e realmente era impressionante, você, quando lê a biografia de Chico Xavier, você vê os fenômenos que se produziam através da faculdade mediúnica dele, eram fenômenos impressionantes, e mesmo pessoas que narram, não é, que presenciaram fenômenos. Mas, como disse, não era apenas para deslumbrar as pessoas, era para ficar a obra que ficou. Os mais de 400 livros de altíssimo valor literário e espiritual, que, inclusive, na atualidade, estão sendo comprovados. Escavações em Pompeia, por exemplo, na Itália, que foi destruída pelo Vesúvio, incrivelmente tem comprovado alguns detalhes trazidos na literatura do Espírito Emmanuel, quando ele descreve a cidade em que ele visitou quando senador romano, e que escavações estão demonstrando que realmente a cidade era daquela forma. Cidade que foi destruída pelo vulcão, pelo Vesúvio. Então, o tempo tem comprovado a autenticidade. Isso também aconteceu com a médium Ivone do Amaral Pereira, uma médium excepcional, e acontece, nós temos a felicidade de dizer isso, estamos contemporâneos com um dos maiores médiuns também da atualidade, que é Divaldo Pereira Franco, que também tem uma mediunidade ímpar, única, e que isso lhe dá condições de captação psíquica das elevadas mensagens que ele recebe nos mais variados estilos literários, tratando de assuntos diversificados. Exatamente para dar esse grau de segurança. Isso é muito importante nós estudarmos quando verificamos a mediunidade, para começarmos a entender o mecanismo que os espíritos utilizam para trazer as mensagens à Terra. Então, quando você vê, por exemplo, como eu disse, Chico psicografando em público, Divaldo muitas vezes entrando em transe em público, ou psicografando em público, como nós já tivemos oportunidade de presenciar, isso causa no médium um impacto muito grande. Se o médium não tiver um compromisso com essa tarefa, como Divaldo tem com a difusão do espiritismo, com os livros, para que os bons espíritos criem um anteparo de proteção, o pensamento do auditório pode até causar uma enfermidade no médium, pode perturbar psicamente e não ter uma qualidade na mensagem desejável. Então, esses médios foram preparados no mundo espiritual. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente tenha uma lógica e um bom senso para reconhecermos o compromisso desses médiuns, que são casos muito isolados, da generalidade na qual nós todos nos envolvemos. Eu, por exemplo, para dizer de eu mesmo, não posso
me lançar a psicografar em público com a justificativa de que Chico fazia isso. Eu não devo entrar em transe em público com a justificativa, em transe psicofônico, com a justificativa de que Divaldo faz isso. Isso é possível? É. Em alguns casos, nós conhecemos outros médios. Eu estou citando Chico e Divaldo. Mas existem outros médios, na atualidade, que têm essa possibilidade sem muita interferência do auditório. Mas são casos isolados, cujo objetivo é maior do que simplesmente a exibição do fenômeno. Como eu disse, no caso do Chico, a possibilidade fenomênica dele foi para dar segurança e credibilidade na obra que ficou, como é o caso do Divaldo, da Ivone Pereira. Nós temos mais alguns casos isolados, médios que são conhecidos, que também têm essa possibilidade de uma atividade mediúnica em público, em função do compromisso reencarnatório que assumiram. O que eu estou visando colocar é que a gente evite comparações indevidas. Sem demérito nenhum para conosco, mas reconhecermos que aqueles médiuns têm um compromisso diferente, muitas vezes, do nosso. Eu estou falando isso de eu mesmo, não querendo generalizar aqui as situações diante de um grande número de pessoas que assistem a este programa. Mas, às vezes, a gente ouve isso de alguns médios que, evidentemente, não têm essa tarefa missionária e que fazem essa justificativa. Mas o Chico fazia. O Chico fazia. Às vezes a gente ouve assim, Jesus fazia. Então, de repente, a gente começa a perder assim, um pouco do senso de proporção. Mas o que Allan Kardec orienta? Calma, recolhimento, um lugar específico, um horário específico para exercício da mediunidade. Ah, então esses médios que você citou estavam errados? Não. São médios que vieram com um compromisso específico, num tempo em que a mediunidade ainda não é muito compreendida. E quando o nosso planeta evoluir mais, nós teremos muito maior facilidade na tarefa mediúnica. Mas os espíritos orientam recolhimento. Por isso é que a orientação dos espíritos superiores é que a gente faça reunião mediúnica a portas fechadas, para que a gente, na privacidade, respeite a dor de um espírito que se manifesta. Ele chora, ele reclama, ele se sente injustiçado, ele demonstra o seu sofrimento. Isso não pode ser exibido ao público. Num passado até não muito distante, isso acontecia em muitos centros espíritas, aqui no Brasil. E isso, ao longo do tempo, foi acabando, sobretudo com as orientações dos espíritos superiores, um estudo mais aprofundado da obra de Allan Kardec, com o livro Desobsessão, de André Luiz, que reforça o pensamento de Kardec que as atividades mediúnicas devem ser no centro espírita. Exatamente em respeito à dor do próximo. Por isso é que deve-se evitar as atividades mediúnicas em público, pela possibilidade
de interferência psíquica em relação ao médium, o que pode perturbá-lo naquela sessão específica, como ao longo do tempo em que ele vai se enfraquecendo, e às vezes enfraquece tanto que ocorre uma enfermidade física ou psíquica. Por quê? Quando o médium está em transe, ele libera muito fluido ectoplasmático. E isso disseminado no auditório e sem um apoio, o risco é grande da qualidade da mensagem e da saúde ao longo do tempo. Então, hoje a gente não precisa mais fazer psicografia em público, como o Chico fazia. Porque o tempo vai passando e a gente vai aprimorando a atividade. A busca hoje é da privacidade. Mas veja que Kardec já falava nisso. No início da tarefa dele, as reuniões mediúnicas eram na casa das pessoas, eram públicas. Quando ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aí as portas ficaram limitadas àqueles que queriam seriamente estudar o Espiritismo. Então, Kardec também teve uma modificação nas suas atividades. De vez em quando, a gente ouve algumas pessoas mais afoitas dizendo assim, nós temos que voltar às origens de Kardec, ou seja, fazer reunião mediúnica em casa, com os médiuns. Mas Kardec não fez isso. Isso é uma distorção na compreensão. Kardec, no início, ele assistiu a isso. Ele participou disso. Mas assim que ele teve condições de ter um lugar apropriado, ele retirou aquela reunião que era na casa dele e passou para um ambiente em que eles alugaram uma sala e fundaram uma sociedade. A partir daí, inicia uma outra etapa no Espiritismo, na fase da mediunidade, num contato mais sério e seguro com os espíritos. Essa explicação, aparentemente longa, ela é necessária para a gente compreender certas colocações que o próprio Kardec faz. Que nós vamos continuar lendo aqui, quando ele diz que é preciso calma, recolhimento, uma oração e a vontade. E aí ele explica a vontade. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade qualquer, efêmera, que age com intermitências e outras preocupações e que se interrompem a cada momento. Então, quando você busca o contato com os espíritos, é necessário uma vontade séria, perseverante e contínua. Então, aqui ele dá uma regra. O médium precisa ter seriedade. Ele chama aqui de vontade séria. O médium precisa ser perseverante. Ele precisa ter uma atividade contínua para que ele desenvolva a faculdade mediúnica e tenha condições de manter um padrão de atividade mediúnica com segurança. E Kardec complementa, sem impaciência e sem exaltação. A solidão, o silêncio, o afastamento de tudo o que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Aí ele faz uma colocação que leva a um entendimento que precisa ser bem refletido. Então, diz Kardec, uma só coisa resta fazer. Renovar todos os dias a tentativa por 10 a um quarto de hora ou 15 minutos de cada vez
durante 15 dias, um mês, 2 meses, e mais se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escreveram correntemente logo da primeira vez. E aqui merece uma explicação ou uma reflexão, porque Kardec aqui está dizendo que a pessoa tem que renovar todos os dias por 10 minutos a 15 minutos, no máximo de cada vez. Então, isso seria uma psicografia em casa, ele está estudando a psicografia. Nós precisamos, para compreender o pensamento de Kardec, entender que ele fez um trabalho científico. Então, ele descreve no Livro dos Médiuns todas as formas de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Ele diz o modo. Mas a gente não pode, sob pena de ter um erro interpretativo, de isolar certas colocações do conjunto da obra. Então, aqui ele está dizendo que a pessoa deve tentar psicografar todos os dias. É um fato. Ele viu isso. Isso é possível. Ou seja, uma pessoa pode, em casa, todos os dias, tentar a psicografia que ela vai desenvolver. Ele está dizendo isso, o que é um fato. Só que, ao longo do estudo da obra, e é por isso que eu disse que a gente não pode fazer uma análise apenas desse fato, dessa orientação isolada do contexto, porque aqui ele está descrevendo que isso é possível e realmente é possível. Mas, em capítulos posteriores, ele vai dizer que isso não é conveniente. E aí é que é muito interessante, porque nós vamos ver, por exemplo, no item mais adiante, no item 282, que nós ainda vamos estudar, eu vou só antecipar aqui, para mostrar essa questão de visão de conjunto da obra, senão a gente tem, se a gente para aqui, nessa questão de treinamento diário em casa, a gente vai enxergar somente isso. Mas Kardec fala que o exercício da mediunidade tem obstáculos, tem certos critérios. Então, lá no item 282, ele vai dizer algo diferente. Ele diz assim: quando estão sozinhos, os médios ou isolados, sobretudo os que se iniciam na tarefa, devem abster-se de tais evocações. Ele está falando aqui, ele faz uma pergunta, isso aqui é uma resposta dos espíritos. Ele pergunta para os espíritos se é conveniente você evocar espíritos inferiores. Então, o espírito dá uma resposta genérica que não se deve evocar espíritos inferiores de forma alguma para se desenvolver a mediunidade, nem para se fazer perguntas ou fazer pedidos. E aí o espírito fecha com essa ideia. Quando estão sozinhos ou isolados, os médios que iniciam a tarefa devem abster de tais evocações. Aqui há um conflito, então, dentro do próprio livro dos médios? Não. É porque Kardec ele vai explicando as possibilidades do desenvolvimento, como em outras partes do livro, e depois ele fecha a ideia descrevendo os riscos dessa atividade. Porque era assim que acontecia. As pessoas treinavam em casa, ele via, então isso é possível. Mas aí ele verificava que existem riscos. Por exemplo, quando a gente fala da atividade mediúnica em casa, lá no mesmo item 282 de O Livro dos Médiuns,
ele vai dizer da seguinte forma, os espíritos vão dizer para ele da seguinte forma: quero dizer que é preferível um lugar consagrado às reuniões, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Exatamente aquilo que eu disse agora há pouco, de não fazer reuniões mediúnicas com pessoas que não fazem parte do grupo, não estão preparadas ou em público. O recolhimento se faz mais perfeito. Aqui há um conflito? Não. É porque ele foi desenvolvendo a ideia. E ele vai dizer mais dessa questão da psicografia em casa, que ele diz o seguinte, isso mais adiante eu estou antecipando exatamente para que a gente tenha a ideia o mais completa possível, mas o assunto ele ainda avança. Ele vai dizer que nós estamos sempre rodeados de espíritos da mesma categoria que nós mesmos, espíritos que estão habitando um planeta inferior, um planeta menos evoluído. Então, a maioria dos desencarnados aqui no planeta Terra é de espíritos de natureza inferior. Esses espíritos são os que vêm em primeiro lugar quando você se concentra para uma psicografia, e aí agora eu vou incluir a psicofonia também. Então, esses espíritos são os que vêm em primeiro lugar, porque são os espíritos que estão mais próximos de nós. Kardec vai dizer que nós devemos adquirir a simpatia dos bons espíritos para estar esses espíritos inferiores e a gente ter uma atividade mediúnica de qualidade. Como adquirir a simpatia dos espíritos superiores? Fazendo bem, desejando bem, estudando, tendo um propósito elevado para a prática mediúnica. Ele vai dizer também que o apoio de outras pessoas ajuda o médium no seu desenvolvimento, portanto, não tentar desenvolver sozinho. Isso está escrito no próprio Livro dos Médiuns. O apoio de um grupo, a oração de um grupo, sustenta o médium em desenvolvimento. Um lugar apropriado, e ele fala lugar apropriado, está se referindo ao centro espírita, com horário. Isso dá mais segurança, privacidade e proteção para o lar. Porque se você tenta fazer isso em casa, sozinho, e não tem alguém que te oriente, que leia as suas mensagens, o médium é facilmente enganado, sobretudo se ele está no início, se ele ainda não conhece o suficiente de espiritismo. E isso a gente aprende aos poucos. Então é preciso que o médium tenha um tempo de estudo, esteja ladeado por pessoas com o mesmo propósito de desenvolvimento e com um dirigente experiente que possa orientar os médios. Mas o médio, se ele fizer a psicografia sozinho em casa, ele pode acreditar que aquilo é uma verdade que ele recebeu. E às vezes é. Uma mensagem é verdadeira, mas ele está recebendo várias. Uma daquelas pode ser mentirosa, de um espírito enganador, que começa a envolver o médium e o leva à fascinação. Esse risco é descrito por Kardec. Mas a gente não pode ver isso como um conflito interpretativo da obra. É porque ele descreve passo a passo as diversas formas para se desenvolver a faculdade. Mas aí depois ele fecha dizendo dos riscos, que o grande risco é a obsessão. Enquanto a gente não estuda e não domina bem a forma de identificação dos espíritos,
não se estuda e não tem experiência prática com isso, e você ainda fica à mercê de espíritos inferiores que podem levar o médium à enganação, à mistificação, à fascinação, se essa mistificação se mantém. Por isso é que a gente tem sempre que optar por trabalhar em equipe e evitar psicografias a qualquer hora, em qualquer lugar, dentro de casa. Às vezes a obsessão não atinge o médium, mas atinge um familiar, que é mais vulnerável, porque o ambiente vai ficar com a presença de espíritos inferiores. E aí eu, repito, digo por mim mesmo, não posso dizer que eu sou uma pessoa tão evoluída que eu tenha do meu lado apenas espíritos superiores. Pois nem Chico dizia isso, nem Divaldo diz isso. Que está sempre com a presença de benfeitores espirituais. Não é a realidade do planeta. Esses espíritos superiores eles têm horário. E eles esperam que a gente tenha responsabilidade para não sintonizar com espíritos inferiores. Mas não quer dizer que eles estejam a todo momento afastando espíritos do nosso lado, não. Então, essa renovação diária de psicografia, ela é possível, mas existem os riscos que eu preciso considerar. Posso fazer? Posso. Devo? Eu preciso refletir. Por que assim? Porque no Espiritismo não há proibição. Nós estamos aqui analisando e não chegando num ponto proibitivo. Olha, você é proibido de psicografar em casa. Isso não existe. Esse tipo de colocação não é doutrinária, não é espírita. Não é uma questão de proibição. É uma questão de você compreender o que está fazendo. Todos os riscos que corre. E considerar isso na sua atividade, porque são riscos reais. Sobretudo a fascinação. Sobretudo os médiuns iniciantes. Então, o médium que tem aquela vontade, e muitas vezes ela surge fora da reunião mediúnica, ele deve se conter, porque isso é uma forma de exercitar a sua disciplina. É uma forma de autocontrole da própria faculdade. É uma forma de educação pessoal. Esse autocontrole é fundamental, porque senão você vai psicografar no restaurante, num guardanapo, durante uma refeição. Você vai psicografar num ônibus. Você vai sentir vontade de psicografar numa festa, num bar. E isso acontece. Todo médium em desenvolvimento sente esse impulso de psicografar no seu local de trabalho. Às vezes, o impulso é diferente, é de chamar uma pessoa e dar uma orientação. Olha, o Espírito está me dizendo aqui para te dizer isso. E aí fica dando orientação para as pessoas nas festas, na rua, no trabalho. Ou então incorpora, marca um horário e começa a fazer reuniões em que ele incorpora em casa. E aí vem um espírito que fala de forma bonita e ninguém consegue identificar com segurança, ele acaba enganando todo mundo e às vezes obsidiando um grupo inteiro, porque começou com reunião mediúnica em casa. Mas eu repito, nós não estamos aqui discutindo em termos de proibição, mas na ótica do próprio Kardec, quando ele fala que o grande obstáculo do médium, sobretudo iniciante, o grande risco que ele corre, é porque como ele ainda não domina a própria faculdade, como ele não consegue identificar os espíritos, a fascinação é um fato. E existem, nós poderíamos enumerar inúmeras situações em que famílias inteiras ficaram obsidiadas porque começaram com atividades mediúnicas em casa, sem preparo, sem conhecimento,
e se arriscaram a fazer. Então, isso são medidas de bom senso e de lógica, que são as métricas de Kardec. Bom senso e lógica. Eu preciso avaliar. E o mais importante para o médium iniciante é aprender a ter autocontrole. Porque se ele é um médium realmente espontâneo, com esse compromisso, a faculdade vai se exibir em qualquer hora, em qualquer lugar do início. Ele precisa ter autocontrole. E é o grande aprendizado. Porque você falar para um médium psicofônico, iniciante, que se concentre, porque ele vai incorporar, isso para ele é simples, porque a mente dele está preparada para conectar com espíritos de qualquer natureza. Então nós podemos dizer assim que para o psicógrafo é fácil psicografar. Para o médium de incorporação é fácil entrar em transe psicofônico. O difícil é controlar a faculdade. E é isso que ele precisa aprender. O autodomínio da própria faculdade. Porque é isso que vai dar segurança a ele. Tanto em relação a local e horário, como também em relação a estudo. Para que ele aprenda a discernir. O médium tem que ter essa capacidade de discernimento. Isso só acontece com o tempo. Discernimento da natureza dos espíritos, que por eles se manifestam. E os espíritos enganam, sim. Não há médium que possa dizer que nunca foi mistificado. Às vezes ele nem sabe que foi mistificado. Mas os benfeitores espirituais, às vezes, permitem isso até para trabalhar a humildade do médium. Então, Kardec vai continuar aqui nos próximos itens, dizendo outras formas de se desenvolver mediunidade, até que no final, daqui mais alguns itens, que eu não vou conseguir esgotar no programa de hoje, nós vamos continuar chegando, nós vamos chegar num ponto aqui, ele vai descrever outras situações em que é possível, além dessa do treinamento em casa. Até que ele chega na reunião em si. E aí ele vai mostrar as vantagens de você fazer em grupo e não fazer sozinho, dos riscos menores que são de você fazer em grupo. Basta você ler os próximos itens aqui, eu estou no 204, nos próximos você vai ver, ele vai descrever, como por exemplo aqui no 205, no 204 ele explicou essa do treino diário. No item 205 ele já dá outra explicação, uma outra forma de desenvolver. Ele diz o seguinte: para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se outro médium. Então você veja, aqui ele está dando uma outra alternativa para o desenvolvimento. Por um outro médium, um espírito sério e adiantado. Então ele diz, olha, se você consultar um médium experiente, que por ele se manifeste um espírito evoluído, então você tem que, aqui, tem duas coisas, você encontrar um médium seguro e que por ele se manifeste um espírito evoluído. Então não é qualquer médium. Deve, porém, notar-se que quando alguém inquire ou pergunta dos espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que tais ensaios resultem frutíferos. O que ele quer dizer? Você pode até perguntar para um espírito, eu sou médium? E o espírito vai responder que sim, você é médium. E aí você vai tentar psicografar e não vai conseguir. E ele vai explicar. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele vai responder de modo geral. Ora, como se sabe que nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, porque ela pode apresentar-se de variadas formas e em graus diferentes, pode uma pessoa ser médium sem saber e num grau diverso daquele que ela imagina. Então, se a pessoa pergunta para um espírito, sou médium, o espírito vai responder sim. É uma pergunta genérica. Aí, se você fizer uma mais específica,
Sou médium psicógrafo? Ele vai responder não. Então, ele está dizendo o seguinte, resumindo, para você evitar ficar tentando o desenvolvimento da psicografia ou até da psicofonia, uma hipótese é você perguntar para um médium sério, que por ele se manifeste um espírito adiantado, perguntar: eu sou médium? Eu tenho compromisso com a mediunidade? Isso é possível. Não é? Agora tem que ver se o espírito vai querer responder, e muitas vezes o Kardec vai dizer mais aqui adiante também, que você não precisa fazer essa consulta. Basta você tentar. Nas tentativas, você vai verificar. O que ele diz aqui é que, para você evitar ficar tentando inutilmente. Mas, às vezes, no grupo que você frequenta, não tem esse médium. E você não precisa ir no outro médium. Essa prática aqui era muito comum. Consultar médiuns experientes para saber se A, B ou C tinha ou não mediunidade. Quer dizer, isso pode ser assertivo ou não. O espírito, como Kardec diz aqui, às vezes você pergunta se a pessoa é médium, e ele vai dizer que é médium, e a pessoa tenta e não consegue por causa da pergunta, do modo que foi perguntado, da hora que foi perguntado, ou o espírito não estava ali disponível para responder. Então, existem várias variantes aí que precisam ser consideradas quando você faz uma pergunta. Eu sou médium psicógrafo, não é? Porque é preciso ter uma análise mais abrangente do que Kardec está dizendo para que a gente não erre na interpretação. Aí ele vai dar um terceiro meio no item 206. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião um médio escrevente maleável já formado. Ou seja, pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão daquele que deseja desenvolver a psicografia, raro é que este último não o faça imediatamente. E aí ele explica, compreende-se. O que em tal circunstância se passa? A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, uma apêndice da mão do médio, como seria uma cesta ou uma prancheta. Então, aqui ele está dando um terceiro. O primeiro foi o desenvolvimento em casa, o segundo, você perguntar para um espírito, e a outra alternativa aqui seria um outro médium, colocar a mão sobre o médium, a mão sobre a mão do médium que está psicografando, ou então, coloque a mão no ombro, também seria uma forma da pessoa. Na verdade, ali naquele momento, está transmitindo um fluido que vai ajudar o médium a psicografar. Isto, porém, continua Kardec, não impede que esse exercício seja útil quando é possível empregá-lo. Visto que, comumente, o que se faz é vencer um obstáculo material, que é o movimento da mão. Aí ele diz, ele coloca a possibilidade do médium experiente colocar a mão sobre a mão do médium. Algumas vezes basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que o quer escrever. Então, pode pôr a mão, mas também pode transmitir o passe, que é a magnetização. Você não precisa tocar no médium. Não raro até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele e a pessoa começa a psicografar com maior facilidade. E aí ele fecha, olha como Kardec trabalha as três situações. Idêntico efeito também pode produzir-se sem nenhum contato, apenas por ato da vontade de auxiliar. Então ele vai mostrando as possibilidades. E aí que a gente tem que ter um estudo abrangente de uma interpretação num conjunto da obra, para a gente não ficar só num ponto. E tem gente que fica só num ponto. Não, você vai desenvolver
é em casa treinando todo dia. Não é o que Kardec falou. Ele descreveu as possibilidades, as formas que se tem. Como nessa terceira explicação, em que a primeira é treinar em casa, a segunda é consultar um médium experiente, a outra é um médium experiente colocar a mão sobre a mão do médium que tenta psicografar, ou colocar a mão no ombro, e por fim ele conclui. Não precisa, na verdade, nem de toque, basta o pensamento. Tá vendo? Então aí a gente tem que optar. Ora, se ele diz que basta o pensamento, então eu não vou pôr a mão na pessoa, eu vou ficar com o pensamento. Concebe-se facilmente a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado, ou seja, a confiança que ele tem. Daí desempenhar um papel muito importante, não é? E que o médium que não confie, não é, ou que tenha uma fraca ação, não exercerá. Kardec vai colocar aqui uma outra alternativa. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil e, às vezes, para apontar ao principiante várias precauções que ele frequentemente despreza. Ou seja, aqui ele coloca mais uma possibilidade, do médium consultar o seu mentor. Sobretudo para que o mentor possa esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira em que ele deve propor. Seu papel será o de um professor que o aprendiz logo dispensará assim que esteja habilitado. Então, conseguimos ver a gradação do pensamento do codificador? Treinamento em casa, a consulta a um mentor através de um médium, um magnetizador apoiando a mão ou pelo pensamento ajudando o médium que inicia, ou o próprio médium consultando o seu mentor, que foi o que aconteceu com o Chico Xavier, quando apareceu para ele Emmanuel e foi dar para ele as precauções. Qual foi a orientação? Estudar e disciplina. O mesmo aconteceu com Divaldo Pereira Franco, que também a sua mentora logo surgiu e o orientou nos seus primeiros passos. É o modo que Kardec constrói o pensamento. São as diversas modalidades da formação do médium. Como o nosso compromisso é espiritualizar as práticas mediúnicas, nós devemos dar o contato, a reunião mediúnica em casa, porque você corre o risco da obsessão, da fascinação. O ambiente familiar pode ficar muito tumultuado, porque os espíritos ficarão ali presentes na casa, não saem com muita facilidade, principalmente se querem uma brecha para perturbar a família ou o médium. Por isso que o médium deve buscar um grupo para desenvolver a mediunidade. Isso nós vamos falar no programa seguinte sobre a construção desse grupo. Bom, nós temos aqui algumas questões, o nosso Telegram está aberto para perguntas. Nós tivemos um descompasso para a publicação, mas nós vamos publicar todas as respostas, todas as perguntas que foram feitas vão ser publicadas. O Rafael Rosme nos pergunta, o transe é obrigatório para a comunicação com os espíritos? Não. Eu vou falar no programa seguinte, o programa de hoje foi sobre a psicografia mecânica e a psicofonia, que são os transes. Na semana que vem eu vou falar da intuição. Aí não há o transe, tá? Então, a comunicação dos espíritos pode vir pela intuição. O Fernando pergunta, você mostrou que em uma reunião mediúnica séria não é aconselhável ter pessoas presentes. O ensinamento é que são dados aos espíritos sofredores, poderiam ser, de certa forma, uma orientação às pessoas que ali estão presentes, precisando de orientação, através dos ensinamentos dados por espíritos. Não, quando eu falei aqui de evitar pessoas estranhas, é pessoas que não estão engajadas no grupo, que não estão estudando juntas, para facilitar a sintonia do médium, a harmonia do ambiente.
Mas os ensinamentos que são dados na reunião mediúnica, elas são dirigidas primeiro para o próprio grupo, mas sendo relevantes, elas devem ser repassadas para todo o público. Kardec até vai tratar disso, nós vamos falar no programa seguinte. Ele dá um exemplo muito interessante. Lá no final desse capítulo, nós ainda temos alguns programas para chegar lá, mas antecipando. Ele diz assim: ninguém precisa ouvir os ensinamentos de Jesus da própria boca do Mestre para seguir os ensinamentos. Na atualidade, nós temos os ensinos de Jesus e devemos segui-lo. Nem por isso precisamos ouvir tais ensinamentos diretamente do Mestre Jesus. É o que acontece. Tem muitas orientações elevadas e positivas que depois o grupo pode divulgar, se for conveniente divulgar. Né? Tem todo um critério que depois a gente vai ver de responsabilidade, confiabilidade. Mas não precisa do público estar presente para assistir, até porque isso pode atrapalhar a própria recepção da mensagem. Chico dizia isso, tá? Certos livros, como o Paulo Estevam, ele psicografou sozinho. Por quê? Porque era muito complexo receber. Ele estava sozinho, mas ele já era muito experiente, como eu disse, com uma tarefa específica. Então, se eu entendi bem a pergunta aqui, não é? Essas orientações que aparentemente seriam interessantes para todo a plateia ou os frequentadores do centro, podem ser feitas depois, sem que assistam à manifestação. O que fazer para não sermos enganados por espíritos zombeteiros e desmascará-los? Ora, Roseli, estar num grupo sério, com propósitos elevados, estudar, buscar a transformação moral, mostrar para os espíritos que eles não podem nos enganar, estar com pessoas igualmente sérias que nos ajudam pelas preces, que nos auxiliam pelas orientações, pela troca de ideias. Kardec diz que, nesse caso, a gente tem que mostrar para os espíritos zombeteiros que eles não são capazes de nos enganar e cansá-los. Ele trata muito disso para médium iniciante. Todos os médios podem desenvolver a psicografia? A Roseli pergunta. Não, Roseli. Só vão desenvolver a psicografia aqueles que já têm o preparo no mundo espiritual para a tarefa. Por isso é que Kardec fala, você não deve forçar. Eu vou entrar nesse assunto no próximo programa, porque, na verdade, a gente está estudando esse capítulo didaticamente, né, item por item, mas somente ao final a gente vai ter um conjunto, a ideia formada, a ideia não se completou nesse programa, nós vamos continuar, porque a matéria, ela realmente é abrangente, e você vai ver isso aqui, lá na frente, que ele vai dizer, Kardec vai dizer, não, nem todos vão desenvolver a psicografia, nem todos vão desenvolver a psicofonia, porque cada um tem uma aptidão. Bom, o Telegram está aberto para as nossas perguntas, e nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso estudo está disponível em podcast, no canal da FEB, no Spotify, e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade, ou gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, você pode acessar o Telegram, @FebTV_Médiuns, e colocar ali a sua pergunta. E se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado nos nossos programas em um só lugar, acesse febtv.com.br/médiuns. Lá você encontrará, inclusive, as perguntas que já foram respondidas no Telegram. E a FEB TV disponibiliza agora 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Anote. Segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos.
Terça-feira, aqui conosco, às 20 horas, hora de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns. E toda quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses programas ficam gravados e disponíveis também no site da FEB TV. Se você não puder assistir ao vivo, assista depois. E seja padrinho da FEB TV. Ajude a manter este e outros estudos no ar, dando a sua colaboração pela febtv.com.br. Eu aguardo você na semana que vem para a gente continuar estudando este instigante assunto, que é o desenvolvimento da mediunidade. Eu te aguardo até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.